Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, nesse dia 24 de março, segunda-feira, nós trazemos aqui em nosso canal Viver Evangelizando mais uma história de um santo da Igreja Católica. Venha junto conosco conhecer este grande testemunho de fé desse santo de hoje, que é Santa Catarina. Então, venha junto conosco conhecer a história de Santa Catarina. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A abadesa Santa Catarina nasceu em 1331, na Suécia, em uma família católica. Foi educada segundo os preceitos da Igreja e instruída ao amor cristão pelo próximo. Filha de santa. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada com um servo ao seu lado, ao qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando jovens sem castidade tentavam importuná-la. De família. Em torno dos seus 7 anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Ela e sua irmã foram então confiadas ao mosteiro cisterciense de Hessenberg, onde continuou recebendo a educação católica. Assim, cresceu nela o desejo da consagração total da sua vida a Deus. Seu pai, porém, desejava que ela se casasse e decidiu casá-la com um nobre de descendência alemã, Edgar von Kume. Santa Catarina da Suécia casou-se por obediência ao pai. Então, o matrimônio de Santa Catarina da Suécia, mesmo sendo contrária ao matrimônio, ela obedeceu seu pai e se casou, mas fez voto de castidade de comum acordo com o marido. Levou uma vida de muita oração, jejum e penitência. Foi uma mulher simples que dedicou muitas horas à meditação da paixão e morte de Cristo, à oração dos salmos penitenciais e ao ofício da Virgem Maria. Santa Catarina também, após a morte do pai, ela em 1349, seu pai faleceu, ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo, amava e admirava profundamente. Permaneceu com ela em Roma no ano santo e durante esse período tornou-se viúva, o que a permitiu ficar ainda mais tempo com sua mãe na Itália. Nesse período, sua mãe fundou um mosteiro na cidade de Vadstena, no qual Catarina se dedicou inteiramente e intensamente a este mosteiro. Reta intenção. Catarina permaneceu na Itália a convite da sua mãe, porém sentia falta da Suécia. Sofria de solidão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha, porque a urbe não era segura para uma jovem bela sueca que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo, que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Para manter distância dos homens, Catarina então começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para entender então qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem, que, em sonhos, a convidou a obedecer a sua mãe.
Então, ela a seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se total e amorosamente às suas causas, às causas da sua mãe, que também é santa. Canonização da mãe, Santa Brígida. Vida pobre. Morou com sua mãe em uma casa perto do campo de Fiore por cerca de 20 anos, vivendo em extrema pobreza. Dedicou-se à catequese entre os nobres familiares as nobres familiares romanas e as obras de caridade. Com a vida composta de atividades pastorais, em 23 de julho de 1373, Brígida faleceu. E seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. O pedido. Apesar de ela ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização da sua mãe, no caso, Santa Catarina, que voltou a Roma, e buscava obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigidina com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida, santidade da mãe. No processo de canonização da sua mãe, declarou como testemunha: lembro quando minha mãe me levava junto com as minhas irmãs para visitar os hospitais que havia mandado construir com as suas próprias mãos. Enfaixava sem repugnância as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e doentes. Ela cresceu nesse clima profundamente evangélico, de muita fé, de muito testemunho, na teoria e na prática. O final da vida e o encontro com Santa Catarina de Sena. Páscoa de Santa Catarina. Voltou para sua terra natal e a diocese lhe entregou formalmente a direção da nova ordem religiosa. Viveu exemplarmente no convento por esse tempo. Ao longo desse período, teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu no dia 24 de março de 1381. Em 1484, Inocêncio VIII deu permissão para sua veneração como santa. Sua memória é celebrada no dia 24 de março. Minha oração. Dignai-vos, meu Deus, permitir que eu tenha em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz advogada diante de vosso poder, a fim de que eu seja afastado de mim o mal que me ameaça, que ela me conduza pela sua proteção, sã e salva, através de todos os perigos, a fim de mostrar-me a glória do vosso nome e para que eu possa louvar-vos, meu Deus, eternamente. Peço-vos por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Espero que você tenha gostado dessa breve história de fé de Santa Catarina da Suécia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina da Suécia, desça sobre você, sobre a sua vida de fé e sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.